que é? Para que estudar? Não é aquele formulário que você preenche para uma vaga de emprego. Mas calma, não precisa se desesperar. Também não é algo tão complicado assim. Vamos pensar em currículo com sentido de conjunto de disciplinas e matérias que serão ministradas em um determinado período escolar. Sabemos que teoria é uma forma de explicar um determinado conhecimento estudado normalmente por um indivíduo ou um grupo de pessoas. Quando esse termo surgiu, ele tinha o sentido de controle do conhecimento. E para que estudar teorias do currículo? Bom, o objetivo é que conheçamos e analisemos criticamente as principais influências teóricas na elaboração de currículos. O papel da teoria do currículo é a análise do conhecimento trabalhado na escola e a proposta das melhores alternativas possíveis. Mas e se não existissem teorias curriculares? Bom, sem orientação e princípios derivados das teorias do currículo, os professores perderiam ali o sentido de sua profissão. São 3 as principais teorias estudadas. A primeira é a tradicional, a crítica, pós-críticas, e em seguida nós vamos ver assim um pouquinho das contribuições em cada uma delas. Primeiramente, teoria tradicional. O seu contexto é estadunidense, na metade do século XX. Industrialização, urbanização e imigração eram crescentes, eficientismo em alta e a crença no progresso. Um dos contribuintes foi Bobbitt, e até hoje nós somos influenciados por essas ideias. Outro foi Ralph Tyler. Ele questiona que ensino é necessário para que sejamos bem-sucedidos nessa sociedade. Tyler ele vai ajudar a pensar os instrumentos de avaliação que conhecemos também ainda hoje. Ele foi influenciado pelo eficientismo. Dewey, ele se inspira no progressivismo e ele e seus seguidores vão desenvolver uma série de experiências pedagógicas que influenciou bastante o movimento da escola nova aqui no Brasil entre os anos 30 e 40. Vamos falar agora das teorias críticas. Contexto dos anos 1970 e 80, crescente democratização da escola, crescente fracasso escolar, utilidade e validade de conteúdos para os alunos pobres, contexto econômico, social, brigas por direitos e espaços educacionais. Surge com análises sociológicas nas escolas. O foco agora é o que está acontecendo dentro da escola e não quantos e quem a escola está formando. Bem, ele defende também que as camadas populares precisam ter acesso ao conhecimento como forma de empoderamento. Os estudiosos dizem que a escola é uma agência que vai reproduzir a desigualdade social. Michael Apple nos traz como reflexão para que e para quem é o conhecimento oferecido nas escolas. Henri Giraud, ele diz que as vozes dos estudantes devem ser ouvidas e consideradas, defende o professor como autor de currículo. Paulo Freire diz que crianças, jovens e adultos precisam ir à escola para aprender a ler o mundo em que vivem. Justamente para poder transformá-lo, o aluno deve aprender a ter uma consciência crítica. Falemos finalmente das teorias pós-críticas. Entre elas está o pós-estruturalismo, onde rompe a ideia de que pessoas de determinados grupos são de determinada maneira. Ele rejeita a categorização. O pós-modernismo nos faz pensar e refletir que o conhecimento científico é tão importante quanto o senso comum. Surgem os estudos culturais, discute a luta entre identidade e diferença. Também o multiculturalismo, a luta pela inserção dos currículos, dos conhecimentos dos outros grupos e etnias e raças, e a discussão étnico-racial. Viu como não era tão difícil assim? Pode festejar, acabou! Uhul! Tch, 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 tch.